Nesse momento a gente já resolveu aqui a questão do som. Então mais um minutinho e já vai estar resolvido aqui. Aí para o som sair para você. Então só aguardar aí mais um minuto, o som agora está ok. Está perfeito o som. Então nesse momento o som já voltou. Então muito obrigado aí, porque ao vivo é assim. Pode dar algum problema, alguma dificuldade, mas louvado seja Deus que a gente conseguiu resolver. Então a gente vai começar o culto dessa noite. Então compartilha, chama aí os amigos e deixa o seu gostei, o seu like. Digita aí o teu pedido de oração, digita aí um pedido de oração. Se você deseja que o pastor ore por alguém, é só você digitar aí o teu pedido de oração. Se quiser colocar o nome, digitar o nome, pode colocar. Se não quiser, só coloca aí: pastor, ore pela minha família, ore por mim, ore pela minha igreja, pela porta de emprego. Então vamos compartilhar, vamos chamar os amigos. A gente teve uma dificuldade no som, já foi resolvida. Então agora deixa eu só mandar um abraço aqui para alguns de vocês. O Vitor ali de Santana da Vargem, um abraço, Vitor, sempre está conosco. A Lúcia aqui da igreja de Alto Jequitibá. Então vamos ver quem mais está com a gente aqui. A gente está ao vivo pelo Facebook e a gente também está ao vivo pelo YouTube. Então digita aí teu pedido de oração. É um culto aqui de quarta. Então é o momento da gente fazer o nosso pedido, para a gente orar, clamar pelo poder de Deus. A Joséia, minha sogra, ela está pedindo oração. A gente vai orar pela Joséia e aí pelo meu sogro, o José Veríssimo. Então um abraço para vocês. Aí um abraço para todo mundo. A minha irmã, a Maria, um abração para você, para sua família. Um abraço também para a Edivânia, para a Marilza ali de Martins Soares. Então um abração para vocês. Se sintam aí abraçados pelo pastor. E para todos. Então vamos colocar aí o like, o seu gostei, teu pedido de oração. Digita aí o boa noite. Digita aí também. Aí chama os amigos, compartilha, manda o like aí para os grupos de WhatsApp. E nesse momento eu vou convidar a minha esposa, porque ela vai louvar a Deus. Então hoje a gente vai ter aqui o louvor ao vivo. A minha esposa vai louvar. Então um abraço aí também para a Marlene, ali de Muriaé. Um abração, Marlene. Que Deus abençoe vocês. A gente está fazendo aí o culto ao vivo. Então todo sábado, todo domingo, toda quarta, a gente vai ter o nosso culto aqui. Daqui a pouco vou abrir a palavra. A Marlene pede oração pela sua nora, a Lucinéia. Marlene, a gente vai orar. A gente vai orar. O Vitor também está pedindo oração. A Marivalda Silva, lá de Manaus, uma pessoa tão relevante, tão importante na nossa vida, deixou um grande legado na nossa vida. A Leninha, aqui de Alto Jequitibá. Então um abração, compartilha, chama os amigos, deixa aí teu pedido de oração, deixa seu like, seu gostei, que daqui a pouco a gente vai abrir a palavra. E nesse momento vou convidar aqui a minha esposa. Ela vai louvar o Senhor. Então que você possa meditar na letra desse hino. A todos uma boa noite. Estou muito feliz por poder estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Onde quer que seja que
tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Que alegria poder ouvir esse lindo louvor. Cristo deve ser a nossa maior riqueza. Cristo tem que estar no centro do nosso coração. Então que a cada dia, a cada noite você possa buscá-lo, colocá-lo em primazia na tua vida. Então se cada um de vocês se sinta abraçado pelo pastor. E nesse momento a gente vai abrir a palavra. E nesse momento também a gente vai convidar aqui a pessoa de Cristo para estar aqui conosco, para a gente abrir a palavra, entregar cada pedido de oração nas mãos de Deus, para que Ele possa fazer o melhor na sua vida. O Senhor, Ele tem um plano para a tua vida. Ele quer te salvar. Ele quer o melhor para você. Então que a gente possa colocar Cristo no nosso coração e fazer dele a pessoa mais relevante da nossa vida. Eu convido você nesse momento, aquele que puder, feche os teus olhos. Vamos entregar aqui cada pedido. Vamos pedir a bênção do Papai do Céu no estudo da palavra, pedir aqui a iluminação do Espírito Santo, para que Ele possa falar fortemente ao nosso coração. Então feche os teus olhos e vamos pedir a iluminação do Papai do Céu. Amado Deus, essa noite viemos aqui na tua casa. Estou aqui do seu templo para pregar a tua palavra. Fale ao nosso coração. Obrigado pelo privilégio de abrir a tua palavra, ser um instrumento nas tuas mãos. Me ajuda cada dia te louvar, me ajuda cada dia a colocar o Senhor em primazia na minha vida. Nos ajuda cada dia a te buscar em oração, depender de ti, depender do teu poder. Nos ajuda cada dia a seguir a tua palavra, viver dentro do limite daquilo que está estabelecido pelo Senhor. Abençoe cada pessoa que está aqui ao vivo comigo, ouvindo aqui o louvor, aquela pessoa que colocou aqui um pedido. Senhor, abençoe cada pessoa, cada pedido. Talvez esteja falando para alguém que está aí através de uma tela, não entrou aqui por acaso. Ela ouviu a sua voz, ouviu o chamado do Espírito Santo. E essa, talvez tenha alguém acamado, está no hospital. Senhor, atenda cada pedido conforme a tua vontade. Abençoe a nossa vida espiritual, a nossa vida mental, a nossa vida física e nossa vida social. E nos ajuda cada dia a se apegar com um braço forte, pela fé, na promessa da volta de Cristo. E essa noite possamos sair daqui, quando terminar essa mensagem, com a nossa vida transformada, com uma nova atitude, com um novo hábito. Abençoe cada um de nós. Nós pedimos aqui a tua presença, a presença do Espírito Santo. Em Jesus nós pedimos. Amém e amém. Então, mais uma vez, boa noite. Deixa aí o seu like, compartilha, chama os amigos. E obrigado por ter acompanhado aí o trabalho. A gente tem feito um trabalho online, as pregações. Aí tem feito também os vídeos aí de 2 minutos, que você a cada dia possa compartilhar e ser um instrumento de esperança. Se você que está ao vivo aí pelo YouTube, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que está ao vivo aí pelo Facebook, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o pastor a levar a palavra. Então eu convido você, abra sua Bíblia ali no livro de Deuteronômio,
Deuteronômio, o capítulo 34 e o versículo 10. Então, livro de Deuteronômio, o capítulo 34 e o versículo 10. Veja o que diz aqui no capítulo 34, versículo 10. Diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse falado face a face. Então, a Bíblia diz aqui que Israel nunca levantou profeta após Moisés, como o Senhor tivesse falado com ele face a face. A gente percebe aqui que tem muita gente que tem sucesso, e as pessoas tentam aí descobrir qual que é o segredo do sucesso. Aí pesquisa aí qual que é o estilo de vida, qual que é o comportamento, o que ele tem feito, como ele tem agido, qual que é a sua rotina, qual que é o seu hábito, e tenta analisar essa pessoa para tentar descobrir o segredo do sucesso. Porque todos nós queremos também ter sucesso na vida. Você quer, eu quero, mas principalmente na vida espiritual. Todos nós queremos ter sucesso na vida espiritual, ter uma vida espiritual robusta, sadia, bem alimentada, bem trabalhada, bem exercitada. E Moisés aqui, a Bíblia diz que ele teve sucesso, e a Bíblia diz que depois dele não levantou outro. O Senhor tem falado face a face, como falou com Moisés. Agora, qual que era o segredo? Qual que era o segredo de Moisés? Moisés deve ter tido um segredo, e esse segredo deve estar aqui na palavra. E eu descobri qual foi o segredo para Moisés ter tanto sucesso assim, ter sido elogiado pelo Senhor. E eu convido você a essa noite descobrir o segredo de Moisés, para a gente colocar em prática na nossa vida. Então vamos descobrir qual que é o segredo de Moisés na palavra. Então eu convido você, volta aí no livro de Êxodo, o capítulo 33 e o versículo 7 em diante. Aqui em Êxodo, capítulo 37, o capítulo 34, o versículo 7, a gente vai descobrir aqui qual que é o segredo de Moisés. Por que ele teve tanto sucesso? Por que ele foi elogiado pelo Senhor? O Senhor que deixou na palavra registrado que um elogio para Moisés. Então vamos descobrir qual que é o segredo dele. O segredo está aqui, aqui em Êxodo, o capítulo 33, o versículo 7 até o versículo 11. A Bíblia diz o seguinte: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda. Adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aqui está o segredo de Moisés. E a gente pode aqui aprender algumas lições com esse relato bíblico, com essa biografia. E Moisés é um homem que teve muito sucesso, ele foi elogiado por Deus. E a gente quer ter sucesso também na vida espiritual. Você quer, eu quero. Nós queremos ter sucesso na vida espiritual. A gente quer aprender qual que é o segredo para a gente colocar em prática, colocar no nosso comportamento. E eu vou tirar aqui, bem breve, algumas lições para a gente aplicar aqui na nossa vida. A lição que vem em primazia está aqui no versículo 7. Nós podemos aqui encontrar 3 ou 4 lições aqui no versículo 7 e tirar outras também de outros versículos. O versículo 7 diz o seguinte no começo, diz assim, ó: Moisés
costumava a tomar a tenda. Então a palavra que eu quero pegar aqui com você é a palavra costume. O que é um costume? É um hábito, uma rotina, algo que já está estabelecido. Os especialistas aí do comportamento, eles dizem que para a gente estabelecer, fixar um hábito, aí vão gastar aí mais ou menos 21 dias. Então, se você quiser estabelecer um hábito, quiser ter um hábito aí de fazer uma caminhada, fazer isso, fazer aquilo, ter um hábito positivo, você vai gastar aí no mínimo 21 dias para você fixar e estabelecer esse hábito. Então, o que nós aprendemos com Moisés? Qual que era o segredo de Moisés? Por que ele teve tanto sucesso? E por que ele foi elogiado pelo Senhor? O segredo dele era a comunhão, a oração. Aqui está o segredo. A oração é tão simples na palavra de Deus, mas você vai perceber que é tão difícil você colocar em prática. Vai ser difícil colocar em prática. Mas Moisés, ele aprendeu, ele tinha um costume, um hábito, uma rotina. Ele tinha uma disciplina. Moisés estabeleceu esse hábito na sua vida, porque ele começou e foi gastando tempo até que esse hábito de falar com Deus foi estabelecido. Isso se tornou uma rotina na sua vida. Essa noite também o Senhor quer falar com você. O Senhor também quer que você tenha um hábito, uma rotina de falar com Ele, para você dedicar tempo à oração, a oração. A gente precisa estabelecer esse hábito na nossa vida. A gente precisa ter essa rotina. Se o próprio Cristo, quando veio aqui na terra, se ele tinha o hábito de falar com Deus, passar aí a madrugada de joelhos, clamando, falando com o Senhor, a gente precisa também criar esse hábito, estabelecer esse hábito na nossa vida, e gastar tempo, gastar dias, semanas, e talvez até um mês para estabelecer esse hábito. E depois que a gente estabelecer o hábito, isso vai ser normal na nossa vida. Mas não pode ser algo mecânico. Tem que ser uma rotina, mas a gente tem que ter prazer. Fazer isso não porque é obrigação, mas porque a gente tem prazer em falar com Deus. A gente se sente bem, a gente tem uma alegria enorme quando a gente está na presença de Deus e abre o coração para Ele. A segunda lição que eu aprendo aqui no versículo 7, a Bíblia diz assim, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Agora eu te pergunto, montar uma tenda é algo simples, fácil? Pode ser simples, pode ser difícil, pode ser fácil, pode ser complexo, mas ela vai gastar de você tempo, esforço, dedicação. Então Moisés, para ele falar com Deus, para ter comunhão com Deus, ele se esforçava para montar a tenda. A tenda ela ficava longe do arraial. E Moisés, ele saía, ali ele pegava os paus, ele pegava a lona, ele dedicava tempo ali para montar a tenda. Ele trabalhava, ele montava a tenda, ajustava, e depois da tenda ajustada, ele passava tempo ali falando com o Senhor. Quero dizer para você essa noite, você precisa também montar a sua tenda, mas isso vai gastar tempo, vai precisar de disciplina, vai gastar esforço, porque não é natural o coração humano gostar da oração. Ter comunhão com Deus não é prazer para a gente. É difícil a gente ter essa comunhão, ter esse prazer, dedicar tempo para orar, estar de joelhos na presença de Deus, estudando a Bíblia, falando com o Senhor. Isso por quê? Porque isso é uma luta por causa da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela não gosta de orar, ela não gosta de ter comunhão com Deus. E você percebe que tem gente que passa aí muito tempo na frente de uma TV, na frente aí de uma tela de celular, e tem prazer naquilo, porque a natureza pecaminosa gosta disso. Tem gente que passa tempo com novela, com futebol, e se no futebol se vai para a prorrogação, a pessoa não reclama. Mas veja a dificuldade para você falar com Deus, para orar toda manhã, você se levantar de manhã, ainda mais que está fazendo esse frio, esse tempo aí que a temperatura aí está baixa, para levantar de manhã. Hoje mesmo pela manhã, quando acordei ali 5h30, eu coloco o despertador do celular. Quando deu 5h30 pela manhã, o corpo pedia para ficar na cama,
mas eu me esforcei e saí da cama para ter uma comunhão com Deus, para alimentar a minha vida espiritual. Você precisa também alimentar a tua vida espiritual a cada dia. Você precisa se esforçar, é uma necessidade. E se a gente não está disposto a pagar o preço, a gente nunca vai ter uma vida espiritual robusta, uma vida espiritual alimentada. Quantas pessoas não conseguem mais ter uma vida espiritual alimentada? Elas sonham em ter uma vida espiritual sadia, bem alimentada, mas não estão dispostas a pagar o preço. Eu te pergunto, você está disposto a pagar o preço? Pagar o preço, meu amigo, é ter disciplina, é colocar o celular para despertar, é levantar de manhã, para você ter sua comunhão com Deus. É levantar cedo, mas tem gente que vai aí a altas horas assistindo filme, novela, vai dormir tarde, e quando acorda de manhã não tem tempo para Deus, não tem alegria, não tem força espiritual. E a gente precisa ser forte espiritual, e a força espiritual ela vem da comunhão com Cristo. A gente precisa ter Cristo no nosso coração, a gente precisa ter uma vida sadia, a gente precisa crescer no poder de Deus para a gente ser uma bênção para outras pessoas. E Deus quer falar com você a cada manhã. Ele quer que você dedique tempo, você pague o preço. E a pergunta é, está disposto você pagar o preço? Está disposto você dedicar tempo, se esforçar para cada manhã ter comunhão com Deus? A outra lição também diz assim, ó, no versículo 7 diz assim, ó, bem longe do arraial. Então Moisés, ele montava a sua tenda bem longe do arraial. Aqui estava a congregação, aqui estava o tabernáculo, e Moisés montava a sua tenda bem longe. A gente precisa estar longe do povo, a sós. Moisés queria ter intimidade com Deus, porque há momento que a gente tem que ter a nossa oração coletiva com a família. Aqui na igreja a gente precisa ter o nosso momento coletivo, mas a gente precisa também priorizar também a nossa comunhão, a sós com Deus, para abrir o coração para Ele, para falar dos pecados, coisas que você não iria expor diante da igreja, diante da família, diante de pessoas, mas ali a sós com Deus, você abre o coração, você pede o poder de Deus, você clama, busca o poder de Deus. E eu pergunto para você, porque tem muita gente, se tiver gente, ele faz o culto, está na igreja, ele canta, ele louva, mas em casa, no particular, não tem ali um momento a sós com Deus, de intimidade com Deus. A gente precisa ter essa intimidade, e aí Deus vai falando, vai transformando, vai santificando a nossa vida vai sendo transformada, e ali a gente chora, abre o coração para Deus, confessa os nossos pecados, abre o coração para Deus, tem intimidade com Ele, ouve a sua voz, e a gente vai crescendo nessa intimidade, e a gente vai se tornando tão íntimo, Deus, que a gente vai conhecendo a voz de Deus. A gente vai aprendendo a depender dEle. Eu te pergunto, como está a sua intimidade? Talvez na igreja faça a oração porque as pessoas vão perceber se você não orar. Talvez na sua casa ali participa da oração, mas pela manhã você não tem tempo, você não tem o teu culto particular, você não tem o teu momento particular com Deus na sua tenda. Agora, a gente precisa. Moisés aqui, ele tinha uma tenda, um lugar específico para ele falar com Deus, para ele orar. Eu estava pastoreando lá em Muriaé, aqui em Minas Gerais. E um dia uma pessoa me convidou para pregar na igreja, no distrito vizinho, e eu aceitei o convite. E a irmã, depois do culto, falou: pastor, o senhor vai almoçar lá em casa. Hoje o senhor vai almoçar lá em casa. E eu fui almoçar na casa da irmã, lá com a família toda motivada, uma família abençoada pelo poder de Deus. Aí depois do almoço, a irmã falou assim: pastor, vem conhecer minha casa. E ela apresentou lá a cozinha, apresentou a sala, apresentou cada cômodo da casa. Mas ela disse assim: pastor, tem um cômodo, que é o cômodo, o lugar mais especial da minha casa. Eu disse: qual que é o lugar mais especial da sua casa? Ela disse: pastor, eu vou te mostrar o lugar especial da minha casa. E ela me levou ali, ela abriu a porta, um lugar todo especial. Ali tinha uma almofada, ali tinha ali uma Bíblia,
um lugar bem trabalhado. E ela disse assim: pastor, esse local é o meu lugar, é a minha tenda para eu falar com Deus. Quando eu estou com problema, pastor, eu venho para cá. Quando eu não estou com problema, quando está tudo bem na minha vida, eu venho aqui para agradecer a Deus. Toda manhã, pastor, eu tiro tempo para estar aqui. Pastor, pela tarde também eu deixo a minha família e venho para esse local para orar, para falar. E pastor, tem sido uma bênção na minha vida. Eu te pergunto, você tem uma tenda? Qual o lugar que a sua tenda está armada? É no quarto? É na sala da sua casa? É na cozinha? A gente precisa ter um local para a gente passar tempo com Deus. Moisés está ensinando a gente, para a gente passar a sós com Deus, abrir o coração para Deus. Talvez vai ser um monte como Cristo tinha. Cristo, ele saía da cidade, ele saía do movimento, daquele frenesi, e ele subiu o monte para ter lugar a sós com Deus. E ali ele dependia do poder de Deus. E se Cristo dependia do poder de Deus, imagina nós, essa natureza caída, natureza pecaminosa. A gente precisa depender do poder de Deus. Você precisa depender do poder de Deus. Você precisa buscar o Espírito Santo, e vai ser na sua tenda, no seu quarto, é no monte, é na cozinha. A gente precisa dedicar tempo, é lá no trabalho, um momento, fechar os olhos, ali tem intimidade com Deus. Você precisa passar tempo com Deus, fortificando a tua vida espiritual, e você vai ser uma bênção. Você vai ser o sal da terra, você vai ser a luz do mundo, você vai ser um ungido de Deus, um instrumento de Deus para pregar o Evangelho. Mas sem alimentar a vida espiritual, você não vai ter força, você não vai ter poder, você não vai ser usado por Deus. Porque aquele que não para abastecer acabará parando pelo caminho. O carro precisa abastecer para continuar. O fogo precisa ser alimentado com a lenha. E a vida espiritual precisa ser alimentada pela oração, pelo estudo da Bíblia. E eu te pergunto essa noite: tem tido comunhão com Deus? Tem dedicado tempo para Deus? A outra lição diz assim, versículo 8: quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Percebe o que a Bíblia está dizendo? Que todo o povo se colocava de pé. Quando Moisés saía ali do tabernáculo, ele saía da outra tenda ali do arraial, ele ia para a sua tenda de oração. E a Bíblia diz que o povo se colocava em pé e olhava Moisés, olhava pelas costas, porque ele ia até ele entrar na sua tenda. Agora eu te pergunto: o povo olhava, via a atitude do líder, via a atitude daquele homem de Deus. E eu te pergunto nessa noite: o povo tem olhado, tem visto você entrar na sua tenda de oração? Na igreja, quando você vai pregar, o povo tem olhado e tem percebido que você é um homem que passa tempo com Deus, que tem um lugar especial com Deus, que tem comunhão, que depende de Deus. O povo olha para você e vê o poder de Deus na tua vida. E o povo diz assim: esse homem, ele tem o poder de Deus, Deus fala através dele, ele é a boca de Deus, ele é a extensão de Deus. Eu te pergunto: a tua família, ela percebe, ela vê você de joelhos? Quantas vezes a minha filha, minha esposa, já entrou no quarto e me achou ali ajoelhado, clamando pelo poder de Deus na minha vida? Eu te pergunto: a tua família vê você orando? O teu filho, a tua filha vê você, os filhos veem você orando? A igreja, você que é líder da igreja, a igreja vê você orando? Porque a gente precisa de líder de oração, a gente precisa de pastor de oração. O povo precisa ver em nós e ver uma pessoa de oração, e as pessoas vão perceber se a gente realmente tem o poder de Deus, se a gente fala através de Deus, se a nossa boca está pronunciando a palavra de Deus, ou se simplesmente a gente é um ator, está encenando, falando daquilo que não vive, mas a mensagem não tem poder. Porque as pessoas vão perceber o poder na tua vida, as pessoas vão perceber que o Espírito Santo te usa. Mas você precisa alimentar a tua vida espiritual, você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Você precisa estar diante de Deus antes de estar diante do povo. Porque se você está diante de Deus, depois que você vai falar, quando você vai falar com o povo, Deus vai falar através de você, Deus vai falar através de mim, como Deus essa noite está falando com você. Então você precisa
Não só aparecer, você precisa ser. Porque tem gente que só parece e não é. A gente precisa ser e parecer. A gente precisa ser original, a gente não pode ser uma falsificação. A gente não pode ser uma duplicata. Algo falso, a gente tem que ser algo genuíno, verdadeiro. E a outra lição: por que Moisés ia para a tenda? Qual que era o objetivo? Ele ter a tenda, um lugar de oração, passar tempo com Deus. O versículo 11 diz qual que era o objetivo de Moisés. A Bíblia diz o seguinte, versículo 11: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então qual que era o objetivo de Moisés? Ter um lugar específico, a tenda de oração. Ele ia para aquele local, para aquela tenda, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o plano de Deus, para buscar a sabedoria do céu, para ele guiar o povo, para ele ser uma bênção diante do povo. Agora eu te pergunto, você tem escutado a voz de Deus? Você que pensa em se casar, tem buscado a sabedoria, tem buscado a orientação de Deus, tem ouvido a voz de Deus, para ver se esse casamento realmente é uma bênção para a tua vida? Você tem buscado a Deus para Ele te guiar, para Ele mostrar o caminho? Você tem buscado a Deus para Ele te mostrar como você agir, como você suportar? Porque aquele que tem comunhão com Deus é guiado pelo Espírito Santo. E a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa seguir o caminho que Deus determina. Ali em Jeremias capítulo 10, versículo 23, disse a Bíblia lá: não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem a ele guiar os seus passos. A gente precisa ser guiado por Deus. Moisés foi guiado por Deus. Surgiu um problema, Deus dava sabedoria para ele. E um momento difícil da tua vida, Deus vai te dar sabedoria. E quando a gente está ouvindo a Deus, a gente está passando por problema, a gente está com dificuldade, nesse meio de pandemia, o medo, a incerteza, tudo isso bate à porta do coração. Às vezes o problema assedia, mas a gente ouve a voz de Deus dizendo assim: filho, não temas, porque eu estou do teu lado, eu estou contigo, não temas, confie em mim. Aprenda a ouvir a voz de Deus, isso vai ser uma bênção na tua vida. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 5, que Deus não falava mais com Saul, porque Saul deixou de ouvir a voz de Deus. Saul deixou de buscar a voz de Deus, e ele foi se afastando de Deus, indo para longe de Deus, e cometendo aí o pecado contra o Espírito Santo. Deus, não foi Deus que interrompeu ali o relacionamento com Saul, mas Saul foi se afastando, e a distância foi obstruindo a voz do Senhor. O pecado foi obstruindo a voz do Senhor, e Saul se afastou e foi para o pecado, se tornou um homem pobre numa vida espiritual. Será que você também não tem afastado de Deus? Será que você também não tem se afastado, tem amado o pecado, e o pecado tem obstruído a voz de Deus na tua vida? Você não consegue ouvi-lo, é porque você também não dedica tempo. Quantas pessoas dizem para mim: pastor, eu tenho levantado de manhã, eu tenho dedicado tempo para Deus, e tem sido uma bênção na minha vida. Pastor, eu tenho dedicado tempo para Deus, eu tenho alimentado a minha vida espiritual. Isso tem sido uma bênção na minha vida, porque Deus tem conduzido a minha vida. Pastor, eu tenho seguido o caminho que o Senhor tem me mostrado. Porque antes eu estava numa indecisão, eu estava ali no início do caminho. Eu não sabia se eu pegava o caminho estreito ou se eu pegava o caminho largo. A voz do coração, pastor, pedia para eu pegar o caminho largo. Mas pastor, aí eu me ajoelhava, pastor. Eu pedia a sabedoria do céu. Eu pedia a sabedoria do céu. E Deus iluminava a minha mente e mostrava qual o caminho que eu deveria seguir. E eu escolhi o caminho estreito, pastor. Tem gente que diz assim: pastor, estava uma tempestade na minha vida, a minha vida estava desmoronando, meu casamento estava acabando, o meu esposo pensava em me abandonar, minha esposa pensava em colocar um ponto final no casamento.
Pastor, eu estava na depressão. Pastor, eu estava sem emprego. Pastor, estava tudo despencando na minha vida. Mas pastor, eu caí de joelhos e Deus me dava sabedoria. E eu via a mão de Deus entrando na minha vida e ajustando tudo. Lembra de José? Tudo saiu do controle da vida dele. Você lembra de Daniel? Você lembra ali dos amigos de Daniel? Quando ali o problema veio, a tempestade veio na vida de Daniel, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi orar. Ele não deixou de orar por causa do problema. Ele tinha um hábito na sua vida e ele foi buscar a Deus. E a Bíblia diz que ele dava graças a Deus. No momento do problema, ele entregou o problema nas mãos de Deus. E quando Deus não evitou que Daniel fosse para a cova dos leões, mas o próprio Deus entrou com ele. Daniel era um homem de oração. Moisés era um homem de oração. E eu preciso ser um homem de oração. Você precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração. A gente precisa ter uma igreja de oração. A gente precisa buscar a direção de Deus, o Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo. Há uma semana, essa semana, alguém pediu para fazer uma ligação para alguém que estava afastado da igreja. E ela está voltando para a igreja aos poucos. E uma líder aqui da igreja de Alto Jequitibá pediu: pastor, eu vou te passar o contato, tem como o senhor fazer uma ligação para essa pessoa? Ela teve uma dificuldade com a mãe. Pastor, tem como ligar, orar com ela? Eu disse: me passa o contato que eu vou ligar. E eu liguei. E ela atendeu. E ela me contou algo que abalou a minha vida. E eu vi o poder de Deus. Ela disse: pastor, eu passei por uma grande tribulação. Eu passei, pastor, uma luta muito grande. E ela começou a chorar. E ela começou a relatar a luta que ela tinha passado. Pastor, eu tenho uma mãe. E a minha mãe, ela está idosa, pastor. E a minha mãe começou a passar muito mal. E ela deu uma parada cardíaca. Pastor, a gente pegou o carro, eu peguei o carro, coloquei a minha mãe no carro. Alguém já tinha chamado a ambulância. Mas antes da ambulância chegar, eu peguei a minha mãe e coloquei no carro. E segui sentido ao hospital. E quando a gente chega lá no hospital, a médica já veio e viu a situação grave da minha mãe. E pegou minha mãe lá e a levou para o quarto. E ela me impediu que eu entrasse no quarto. E eu ali orando pela minha mãe. E ali a médica tentando, dando parada cardíaca, uma atrás da outra. E na quarta ou na quinta, a médica já percebia que já não tinha o que fazer, que ela iria perder aquela mulher, que não tinha como trazê-la de volta. Mas a sua filha, em um determinado momento, ela cai de joelhos diante de Deus, clamando pelo poder do céu. Ela dizendo: Senhor, tenha misericórdia da minha mãe. Ouça o meu clamor, Senhor. Eu creio num Deus vivo, um Deus que deu a vida por mim. Senhor, me ajuda, Senhor. E ela ali, ela derramando lágrimas, aquele desespero. E lá na sala, a médica tentando pela última vez, tentou a sexta vez. E quando aquela filha começou a orar em prol da mãe, o milagre aconteceu. E a médica ali tentou pela última vez. E quando ela tentou a última vez reanimar a mãe daquela mulher, o milagre aconteceu e ela voltou à vida. E ela começou ali a chorar, contando: pastor, Deus fez um milagre, eu creio nesse Deus.
O mesmo Deus que estava com aquela mulher ali no hospital, quando ela clamou e a oração dela foi ouvida e respondida, é mesmo Deus que está guiando a sua vida, está do seu lado nesse momento, está falando com você essa noite através da minha pessoa. Deus pode fazer grandes coisas na tua vida. Nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide do milagre de Deus. Mas muita gente quer o milagre de Deus, quer o poder de Deus, mas não quer ter comunhão com Deus. A gente precisa amar esse Deus, a gente precisa conhecê-lo, a gente precisa passar tempo com Ele em intimidade, a gente precisa aprender a depender dEle, a gente precisa dedicar tempo, passar 1 minuto, 1 hora, 2 horas com Ele, perto dEle, passar perto dEle todo dia, a cada manhã, ao seu lado. A gente precisa aprender a depender desse Deus. A gente precisa criar um hábito, uma rotina. E a rotina de oração, ela tem que estar estabelecida na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E você vai perceber que isso vai ser uma bênção para a tua vida. Você vai ver o quanto você vai ser feliz, mesmo em meio aos problemas, às dificuldades da vida. Você vai ter paz, e você vai ressaltar o que está escrito ali no Salmo 4, versículo 8, se eu não me engano é o versículo 12, que Davi diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Isso é a vida daquele que aprendeu a depender de Deus. Passar tempo com Deus, tem a tenda de oração. Não importa o problema, não importa a dificuldade, mas vai ser fortalecido pelo poder de Deus. A gente está no fim dos tempos. Esse mundo cada vez mais vai de mal a pior, não tem solução. E se a gente não aprender a depender, se agarrar no braço de Deus, a gente não vai conseguir vencer essa batalha. E Deus, essa noite, Ele tem um projeto para a tua vida, que você construa uma tenda, que você tenha um espaço da sua casa, do seu quarto, ou vai ser no monte, ou vai ser no meio do mato, ou no quintal, aonde for, você vai ter um espaço para você falar com Deus. Para cada manhã você se colocar de joelhos, no trabalho também, meditar, orar com Deus ali em pensamento. Coloca o hábito da oração na tua vida. Desenvolva o hábito da oração, de falar com Deus. Isso vai ser uma bênção na tua vida. Nesse momento eu vou convidar a minha esposa para cantar. Enquanto ela canta, medita nesse hino. E se você deseja depender de Deus, passar tempo, criar a tua tenda de oração, ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Deus, digita aí: eu quero, pastor, eu quero depender de Deus. Você que está ao vivo pelo Facebook, você que está ao vivo pelo YouTube, digita: eu quero aprender a depender, eu quero buscar esse Deus, eu quero que Ele me dê força para vencer essa tempestade, essa turbulência. Enquanto a minha esposa canta, vai digitando: eu quero entregar a vida a esse Deus através da oração, quero depender dEle, quero fazer dEle a pessoa mais relevante na minha vida. Enquanto ela canta, Deus fala com você. E se você deseja ter intimidade, depender dEle, ter uma vida fortalecida, alimentar a tua vida espiritual, digita aí: eu quero. Você vai digitando, e Deus nesse momento está lendo tudo que você está digitando, a decisão que você está tomando nesse momento. Enquanto ela canta, eu vou estar aqui orando por você. Depois que terminar o louvor, eu vou terminar com a oração final. Deus abençoe você. Dias vêm em que estou sozinha aqui em meio à escuridão, e então
Deus seja louvado pela sua vida, por esse louvor. Com certeza Deus falou ao seu coração. A gente precisa depender desse Deus, depender de Cristo. Passar tempo em oração, buscando o seu poder, a sua graça, para que a nossa vida seja santificada pelo poder de Deus. A gente precisa buscar esse poder de Deus. A gente vai enfrentar uma batalha muito grande. De hoje em diante, a gente vai passar uma tempestade tremenda, porque quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais vai ficando difícil. Quanto mais o tempo passa, mais a gente precisa depender de Cristo, meu irmão, através da oração. A oração é o remédio. Então construa a sua tenda, passe tempo, dedique tempo. Isso vai ser uma bênção para a tua igreja, uma bênção para a tua vida. E se você deseja depender desse Deus, então digita: eu quero. Eu vou fazer mais um pedido como seu pastor. Como essa mensagem abençoou você, como Deus falou com você, Deus quer falar com outras pessoas. Então um pedido para você compartilhar. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Digita aí teu boa noite, teu pedido de oração, e eu vou responder você. Então feche teus olhos. Então toda quarta a gente vai estar fazendo aí um sermão ao vivo, dia de sábado pela manhã, domingo também à noite. Então que você possa cada dia estar aí acompanhando e orando por mim, para que Deus me use para abençoar o povo. Então feche teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, ouça o nosso louvor, Senhor. Ouça a nossa oração. Ouça o nosso pedido. A gente deseja também construir uma tenda, Senhor. Não só deseja, a gente precisa. É uma necessidade. Nós precisamos do teu poder, da tua graça. Nós precisamos da tua guia. Nós precisamos do seu conforto, do seu poder na nossa vida. Senhor, nos ajuda cada dia a dedicar tempo. Nos ajuda cada dia a falar com o Senhor. Ter o nosso momento coletivo na igreja, com a família, mas ter também o nosso momento individual, a sós, para criar intimidade. Senhor, nos ajuda cada dia a estabelecer, ter a disciplina da oração, ter um momento para falar, a cada manhã dedicar tempo ali, abrir o coração, pedir perdão dos nossos pecados, pedir força para continuar perseverando, pedir transformação, Senhor, de vida, pedir a santificação. Senhor, nos ajuda cada dia a te amar tanto, que a gente vai dedicar a nossa vida a Ti. Senhor, volta logo, porque a gente quer conviver na Tua companhia para sempre. Assim como o Senhor elogiou Moisés, falou que não existiu outro. E essa noite o Senhor possa estar olhando lá do céu e olhando para essas pessoas que estão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, e dizer do céu: aí está um povo de oração. Elogiar cada atitude, elogiar cada decisão. Abençoe o teu povo, abençoe cada um de nós. E essa mensagem pode chegar a muitas pessoas, Senhor. Que muitas pessoas possam aprender a ter comunhão, depender de Cristo e segurar nas mãos dele. Abençoe cada um de nós. Abençoe os teus servos, os teus filhos, Senhor. E dê força, cura, transforma, traga paz, traga o alento, o conforto. E essa bênção eu peço, é no nome daquele que deu a vida por nós, que é Cristo Jesus. Amém. Se você ainda não se inscreveu no canal, no meu canal no YouTube, no pr.Roberto Pereira, você possa se inscrever e me ajudar a levar a mensagem a mais pessoas. Então, uma boa noite, que Deus abençoe você. Sucesso.